Olá, a gente está aqui para mais um Café com Respostas. Hoje tentando sanar ou tentando elucidar, iluminar um pouquinho uma dúvida a respeito de taxa de desemprego que apareceu aí em algum dos comentários do Twitter, principalmente o conceito de taxa de desemprego oculto. A taxa de desemprego é um indicador muito importante da economia e da sociedade, da dinâmica socioeconômica de um país ou de uma região. Ele pode ser calculado até por município, se tiver dado disponível. A taxa de desemprego ela é importante para analisar, por exemplo, a probabilidade das pessoas entrarem em situação de pobreza. Por quê? A maioria das pessoas consegue sua renda a partir do trabalho. E esse trabalho é um trabalho que ela vende para alguém compra e paga um salário. Portanto, se a taxa de desemprego estiver muito alta, é mais provável que as pessoas entrem em situação de pobreza. Outro aspecto interessante da taxa de desemprego que a gente pode falar também, que é importante na análise econômica, é a demanda agregada. Se tiver muita gente desempregada, muita gente vai estar sem renda, e sem renda as pessoas não compram, e isso afeta a lucratividade das empresas. Para que a gente utilize a taxa de desemprego de maneira correta e aderente aos objetivos da análise, a gente precisa entender como que ela é calculada. Então, vamos entender primeiro alguns conceitos demográficos importantes para a gente poder entender como que a taxa de desemprego é calculada e de onde que vem os conceitos de desemprego oculto e de subutilização da força de trabalho. A população que vive nas fronteiras de um país, em cima do seu território, é conhecida como população total na demografia, certo? O IBGE faz esse cálculo, ele faz esse cálculo quando faz o censo, ele faz esse cálculo também por meio de projeções populacionais. Então, todo mundo que mora em um determinado país, todo mundo que habita aquelas fronteiras é considerado população total. Mas não é toda a população total que está trabalhando. Então aí vem o primeiro corte, a população em idade ativa. Ela é um subconjunto da população total e considera aquelas pessoas que estão legalmente aptas ao trabalho. Ou seja, aqui no Brasil são as pessoas que têm 14 anos ou mais, já que de 14 a 16 anos você pode estar no mercado de trabalho como jovem aprendiz. Dentro da PIA, como subconjunto dela, a gente tem a população economicamente ativa, que por sua vez é dividida em dois subgrupos ou subconjuntos: a população ocupada e a população desocupada. A população ocupada é aquela que está trabalhando remuneradamente na semana em que foi feita a pesquisa. Isso não tem muita dúvida. Agora repare na população desocupada. A população desocupada, e aliás, desocupação aqui a gente está tratando como sinônimo de desemprego, a população desocupada é aquela que não está trabalhando de forma remunerada durante a semana da pesquisa e que procurou emprego ativamente, efetivamente nos últimos 30 dias. Ou seja, se eu estou trabalhando esta semana, eu sou uma população ocupada. Se eu não estou trabalhando de maneira remunerada, existe uma outra pergunta a responder. Eu procurei trabalho nos últimos 30 dias? Se sim, aí nesse caso eu estou classificado como população desocupada. Se não, aí eu já sou uma pessoa inativa, eu não sou considerado no cálculo da taxa de desemprego. Porque a taxa de desemprego ou taxa de desocupação, ela nada mais é do que a razão entre a população desocupada e a população economicamente ativa. É essa conta que dá aquela taxa de desemprego que a gente costuma ver nos telejornais. Ou seja, se eu não estiver trabalhando na semana da pesquisa e não procurei efetivamente emprego nos últimos 30 dias, eu sou inativo, eu não estou considerado nem no numerador, óbvio, mas também não estou considerado nem no denominador do cálculo da taxa de desemprego ou taxa de desocupação. Por isso é que analistas de mercado de trabalho, quando querem analisar efetivamente como é a dinâmica desse mercado e as consequências sociais e econômicas da questão do desemprego, eles utilizam outros conceitos auxiliares, como por exemplo a taxa de desemprego oculto. Como o nome já diz, é um desemprego que a gente não consegue captar pela taxa de desemprego principal, ou que antigamente era chamada de taxa de desemprego aberta. A taxa de desemprego oculto ela pode se dar por duas vias. Uma via é a taxa de desemprego oculto
por desalento. O que é o desalento? É a desesperança. Lembrem que para considerar uma pessoa desocupada, o IBGE pergunta para a pessoa se ela não está trabalhando e se ela procurou emprego efetivamente nos últimos 30 dias. Se eu não procurei emprego nos últimos 30 dias, ou se a última vez que eu fui procurar emprego foi há 45 dias atrás e eu decidi dar um tempo porque não estou conseguindo, isso se chama desocupação por desalento. Uma outra forma de desemprego oculto é o chamado desemprego oculto por trabalho precário. Quando o IBGE faz a sua pesquisa, ele considera como ocupado qualquer pessoa que na semana de referência da pesquisa trabalhou remuneradamente. Seja alguém que trabalhou com contrato de trabalho formal, 44 horas semanais, até aquela pessoa que fez um bico por algumas horas na semana e isso gerou alguma renda. Esses dois indivíduos, tão diferentes entre si, eles são considerados como ocupados. Mas obviamente que o indivíduo que consegue alguma ocupação irregular durante a semana, sem renda certa, sem direitos garantidos, ele não está na situação desejável. E se ele encontrar um emprego melhor, provavelmente ele vai para lá. Por isso, a gente considera esse conceito, quando vai fazer análise de mercado de trabalho, do desemprego oculto por trabalho precário. É gente que pode se mover para novos postos de trabalho. Considerando todas essas definições de desemprego e as suas consequências e interações no mercado de trabalho, o IBGE calcula a taxa de subutilização da força de trabalho, que é um indicador que considera, além da taxa de desocupação, o desemprego oculto, seja ele por trabalho precário, quando não há horas suficientes para gerar uma determinada renda, seja ele por desalento que a pessoa desistiu de procurar emprego. Naquele momento, faz mais de 30 dias que ela não procura uma ocupação, mas ela potencialmente pode entrar no mercado de trabalho a qualquer momento, procurando um emprego. Por isso, é importante analisar a taxa de desemprego junto com outros fatores. A taxa de desemprego é extremamente importante porque ela indica a quantidade de postos de trabalho que estão sendo gerados frente a uma determinada demanda. Mas é necessário também considerar a qualidade desse posto de trabalho. Por isso que a taxa de desemprego oculto, ou esse conceito de desemprego oculto, ele está incluído aí nessa taxa de subutilização da força de trabalho, assim como aqueles que estão desalentados. Então, esse indicador ele mostra o potencial da força de trabalho que ainda pode ser utilizado pela atividade produtiva. Se você tiver alguma dúvida sobre conceitos e definições da economia, pergunta para a gente que a gente vai tentar responder sempre coletivamente.